O Jornal Futura fala agora de transporte público. A paralisação de motoristas e cobradores de ônibus em Porto Alegre entra na sua segunda semana, marcada por impasse nas negociações entre empresários e trabalhadores. Os grevistas exigem um reajuste de 14% no salário. Já no Rio de Janeiro, os usuários que já enfrentam as longas filas nos pontos de ônibus, a superlotação e a falta de conforto nos coletivos vão ter que se adaptar à nova tarifa. A partir do próximo sábado, o valor da passagem, que é de R$ 2,75, passa para R$ 3 nas viagens municipais. O novo valor entra em vigor quase 7 meses depois das manifestações ocorridas em 2013. Foram 5 grandes protestos que fecharam as principais ruas do Rio de Janeiro. Com a intensa mobilização popular, o governo municipal adiou pela primeira vez em mais de 15 anos o aumento das tarifas. Desde que o serviço de transporte público foi privatizado no Rio, as tarifas eram reajustadas uma vez por ano, sempre no primeiro dia útil. Com a nova passagem no valor de R$ 3, válida a partir do dia 8 de fevereiro, também vem a promessa de uma série de adequações que deverão ser tomadas pela Secretaria Municipal de Transportes para fiscalizar o serviço público de ônibus. Além disso, até dezembro de 2016, todos os ônibus precisam rodar com ar-condicionado e os terminais de passageiros devem passar por melhorias. Um estudo da equipe técnica do Tribunal de Contas do município do Rio aponta que desde 2012, a taxa de rentabilidade das empresas está em 10%. O índice está acima do que foi acertado na licitação pública, que previa uma rentabilidade de 8%. Além disso, o levantamento técnico sugeriu que a tarifa fosse reduzida para R$ 2,50. Em nota, a assessoria de imprensa da Prefeitura diz seguir as recomendações do relatório final do tribunal para cumprir o contrato com as empresas de consórcios de ônibus. E essa é uma prática em todos os grandes centros urbanos. O transporte coletivo é uma concessão do poder público que geralmente não fiscaliza a qualidade dos serviços prestados e nem consegue conter os aumentos das tarifas, nem sempre convincentes. Uma prática antiga que vem da criação do sistema de transporte urbano. A repórter Dani Moura conversou com o historiador Paulo Terra, autor de um estudo sobre o histórico de dificuldades e a ausência do poder público para atender à necessidade básica de ir e vir. No final do século XIX, início do século XX, a população do Rio de Janeiro já reclamava de aumento de tarifa, sujeira e também de atrasos nos transportes públicos da cidade. Isso quer dizer que há mais de 100 anos já se tinha o mesmo problema que hoje ainda é realidade. Isso foi nos dito neste livro, Cidadania e Trabalhadores, Cocheiros e Carroceiros no Rio de Janeiro, do autor Paulo Cruz Terra. Trata-se de uma tese de doutorado, uma investigação importante, já que o país recentemente viveu uma onda de manifestações que foi impulsionada pelo aumento das tarifas nos transportes públicos. Paulo, como é que era naquela época a manifestação da população em relação às péssimas condições dos transportes? Primeiramente, a gente encontra essas reclamações nos jornais da época, né? Se a gente pensar que os jornais impressos constituíam o principal veículo, né, de informação do período. Então era muito comum você encontrar cartas dos usuários de transporte reclamando das sujeiras, dos atrasos, né, e também, às vezes, até requerimentos relacionados aos atrasos, a questão do aumento das passagens também, né? E era muito comum os jornais cobrarem às empresas, né, uma medida em relação a essas reclamações. Então a gente encontra, por exemplo, jornais dizendo: vocês têm que demitir tal funcionário porque ele foi grosso com os passageiros, né? Ou você tem que colocar um abrigo em tal parada de bonde porque os passageiros estão passando frio, estão passando calor, né? Então os jornais também tinham esse papel de fazer com que as empresas tentassem melhorar um pouco o serviço nesse sentido. Havia greve já naquela época? Sim, em relação aos passageiros, né, como a gente viu agora em 2013, na verdade, essas reclamações às vezes podiam estourar em movimentos que a gente chama, né, movimentos motins, né, que são bem semelhantes aos que a gente viu hoje, né? Então a gente conhece
mais a revolta do Vintém, já ouvi falar mais da revolta do Vintém, mas você também tem outros momentos em que a população, enfim, explodia, né, no sentido de que não só a reclamação junto ao gerente das companhias ou junto aos jornais solucionava, né? Então você tem essa questão da explosão nessas revoltas de passageiros. E quem fazia mais as paralisações? Os cocheiros e carroceiros também faziam parte delas? Aí a gente falando dos trabalhadores do setor do transporte, né, eu consegui encontrar que eles foram que mais realizaram greves no período, né, isso mais do que os sapateiros, né, que enfim eram tidos, ou trabalhadores das empresas de tecido, que eram tidos antigamente como os trabalhadores que mais fizeram greve no período. E eu acho que isso tem muito a ver porque eles eram trabalhadores que circulavam pelo espaço público, né? Então eles tinham um contato, ao contrário dos outros trabalhadores que ficavam geralmente confinados dentro das fábricas, né? Eles estavam em contato com a população o tempo todo, né? Circulando por toda a cidade. Por que o descaso com o transporte público é histórico? Eu acho que uma coisa que eu pude perceber desde o começo é como, na verdade, o poder público foi omisso em relação ao transporte público. Desde o início? Desde o início. Porque desde o início a gente já tem um modelo que o poder público abre concessões para empresas privadas, que não é muito diferente do que a gente vive agora, hoje, né? E quando ele tem que cumprir, na verdade, que as empresas ofereçam um mínimo de transporte, um mínimo de um serviço decente, né? Isso não ocorre. E tem um caso até interessante de um prefeito que decide que ele não iria conceder mais linhas para determinadas empresas, justamente porque os carros estavam velhos, ocorria muito atraso, as tarifas eram altas, e acontece que ele é retirado da prefeitura, né, que também já mostra o poder que essas empresas de transporte já têm desde o início, porque na verdade já se ganhava muito dinheiro, né, tanto que quando começa a Bolsa de Valores do Rio de Janeiro, as empresas de transporte já constituem um grupo enorme, né, e são responsáveis por construir grandes fortunas no Brasil e também fora do Brasil. E a sociedade? Você percebeu que a sociedade já se manifestava nessa época, a Revolta do Vintém é um exemplo disso, 2013 também foi um exemplo disso, o Brasil inteiro correu atrás, né, e conseguiu abaixar a sua tarifa. A gente tem nas mãos esse poder. Você acha que historicamente isso seguiu? Eu acho que, na verdade, houve um hiato muito grande, né? A gente percebeu isso, como eu já falei, a Revolta do Vintém, aí depois tem uma outra em 1901, que também é relacionada ao aumento do transporte. Teve nome essa de 1901? Não. E tem uma em 1902 que também é porque parou a energia, né? E, enfim, e acabou criando uma grande confusão. E é engraçado que, por exemplo, em relação ao aumento das passagens, todas essas no passado conseguiram também reverter o processo, né? Então, elas conseguiram, a população conseguiu com que a passagem não fosse aumentada, que a gente vivenciou agora, né? E eu acho importantíssimo essa série de manifestações em 2013, que eu acho que a população está revivendo, eu acho que está lembrando o poder que ela tem para conseguir mudar, né? Na verdade, eu acho que esse é um caminho totalmente viável e eu acredito que o mais forte. Mais um intervalo rápido e o Jornal Futura volta já.